Então, voltando, eu vou começar agora a aula 8, só que faltou ainda 2 itens da aula 7, e aí eu vou retomar deles, aí a gente vê se consegue. Está faltando bem pouco tempo, eu dimensionei um pouquinho mal aqui. Talvez eu tenha que dividir esse conteúdo todo em mais uma aula, mas vamos continuar aqui. Porque eu fiz uma coisa extra, que foi aquela parte do chat GPT, né? Que eu acho que é um exemplo interessante e acabei trazendo um pouco. Mas vamos voltar. Então, criando valor, foi o que a gente viu, né? Criando valor, a gente viu na aula 7. Né? Vou abrir aqui os itens para ficar com a visão geral. Né? A gente viu os componentes da entrega de valor, fluxo de informação. Aí tem os sistemas de governança organizacional e as funções associadas a projetos. Tá? Eu vou passar um pouco mais rápido essa parte, para a gente poder acelerar um pouco mais o conteúdo, não posso atrasar, e nos exemplos a gente trabalha mais os itens. Tá? Então, o sistema de governança organizacional. O sistema de governança funciona ao lado do sistema de entrega de valor para permitir fluxos de trabalho suaves, gerenciar problemas e apoiar a tomada de decisão. Tá? Então, imagine aquelas figuras, aquele sistema de entrega de valor, e do lado, né, um sistema de gestão. Né? Então, é um pouco disso que está aqui. Né? Tudo vai ter sempre um sistema de gestão, uma governança, que está coordenando tudo que está acontecendo embaixo. Né? Quando a gente pensa em administração de uma forma de um nível um pouquinho mais baixo, a gente está pensando em gestão de gente, dinheiro, tecnologia, gestão de recursos, que é essa governança aqui. Então, o sistema de governança organizacional, a gente tem que pensar o quê? No nosso caso, o organizacional é aquilo tudo, né? São portfólios, programas, a governança do sistema de entrega de valor inteiro. O sistema de governança fornece uma estrutura integrada para avaliar mudanças, problemas e riscos associados ao projeto, associados ao ambiente, que a gente vai falar, e a qualquer componente do sistema de entrega de valor. Isso inclui objetivos de portfólio, benefícios do programa e entregáveis produzidos pelo projeto. Tá? Então tem uma parte aqui que é muito importante para a gestão de qualquer coisa, que são os riscos. Antever riscos, prever riscos, é decisivo assim, né, para quem faz a governança, a gestão de qualquer coisa. Né? Os projetos podem operar dentro de um programa, um portfólio, como a gente já viu, ou como uma atividade interdependente, como a gente também já viu. Em algumas organizações, o escritório de gerenciamento de projeto pode apoiar programas e projetos dentro de um portfólio. A governança de projeto inclui definir a autoridade para aprovar mudanças e tomar decisões comerciais relacionadas ao projeto. A governança do projeto está alinhada com a governança do programa e o organizacional. Tá? Então, as funções associadas aos projetos. Observe que é tudo bem definidozinho. A gente pode dizer que isso que a gente está vendo é uma arquitetura de governança de um projeto. Né? Então, essas funções aqui, quais são as funções? Né? As funções que ele coloca são funções, aqui como eu falei mais uma vez. Se vocês pegarem outro guia, outro padrão, provavelmente vai ter lá a definição de portfólio, programa, com outra conotação. Então, quando você estuda o PMBOK para uma certificação, é o PMBOK, não é o PRINCE2, é o PMBOK. Claro que quem tem uma aprovação, uma certificação num sistema desse, vai estudar o outro, quando for estudar o outro, vai conseguir fazer associações, mas as terminologias, as coisas todas são diferentes, as funções de projeto vão ser diferentes. Tá? Então, aqui o que é que tem? Fornecer supervisão e coordenação, apresentar objetivos e feedback, facilitar e apoiar, executar o trabalho e contribuir com insights, aplicar especialização, fornecer direção e insights de negócios, fornecer recursos de direção e manter a governança. São funções associadas aos projetos. Tá? Então, evidentemente que ele traz uma definição. Tá? Veja que ele, a partir de agora, né, eu até falei de pessoas, mas ele agora começa a falar de pessoas.
as pessoas impulsionam a entrega de projeto. Elas fazem isso por cumprir as funções necessárias. Então, evidentemente que hoje em dia, quando a gente pensa em funções de projeto, num ambiente que a gente tem a inteligência artificial e tem robôs, evidentemente que eu posso ter um projeto em que parte das funções são exercidas por robôs. Né? Mas aqui a gente não está tratando disso. Né? Para que o projeto funcione de uma forma eficaz, tem funções necessárias. As funções relacionadas ao projeto podem ser cumpridas por uma pessoa, por um grupo de pessoas, ou combinadas em papéis definidos. Tá? Coordenar um esforço de trabalho coletivo é extremamente importante para o sucesso de qualquer projeto. Então, independente de como os projetos são coordenados, o esforço coletivo de equipe do projeto entrega os resultados, benefícios e valor. A equipe do projeto pode ser apoiada por funções adicionais, dependendo dos entregáveis, da indústria, da organização e de variáveis. As seções 231 e 238 fornecem exemplo de funções que são frequentemente encontradas em projetos. Embora não seja uma lista abrangente, além dessas funções, outras funções podem ser necessárias para possibilitar os entregáveis de projeto que produzam os resultados desejados. As necessidades do projeto, da organização e do ambiente influenciam quais funções são usadas em um projeto e como as funções são realizadas. Tá? Então, aqui ele define o que é a supervisão e a coordenação. Eu não vou entrar no mérito aqui. Aqui ele define alguma pessoa, algum setor vai ter que fazer o que? Apresentação de objetivos e feedbacks. Tá? Projetos precisam de direção clara entre clientes e usuários finais em relação aos requisitos de projeto, resultados e expectativas. Em ambiente de projeto adaptativo e híbrido, a necessidade de feedback contínuo é maior, pois a equipe de projetos está explorando e desenvolvendo elementos do produto. Tá? Então, aqui é feedbacks, né? Facilitar e apoiar, não vou entrar aqui, executar o trabalho e contribuir com insights, enfim, isso aqui eu já li. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 funções de projeto. Tá certo? Então, no guia do PMBOK, ele define 8 funções de projeto, não quer dizer que você não vai ter mais funções além dessas. Pode ter subfunções além dessas, que pode variar, inclusive, de um projeto para o outro. Eu vou passar só nesse último aqui, manter a governança. As pessoas que desempenham a função de governança aprovam e apoiam as recomendações feitas pela equipe de projeto e monitoram o progresso de projeto na obtenção de resultados desejados. Elas mantêm as ligações entre as equipes de projeto e os objetivos estratégicos do negócio, que podem mudar ao longo do projeto. Tá certo? Então, aqui são as funções associadas aos projetos. Eu vou aqui voltar lá para o ChatGPT, né, que a gente começou na aula passada, e eu vou para as funções de projeto, para a gente ver um exemplo aqui dentro. Tá? Ainda no capítulo 2 do guia, uma seção fala de funções, vou pegar exatamente para ele não... Dentro do exemplo que estamos construindo, de exemplos de aplicações diretas das 8 funções de projeto apresentadas no guia. Assim fica fácil de imagem, não? Diga aí. Desvendando funções chaves, reunindo informações. A seguir apresento exemplos práticos. Stakeholders, partes interessadas. Exemplo de aplicação. No projeto Condomínio Vista da Praia, a equipe de gerenciamento identifica e classifica os principais stakeholders. Clientes e compradores, órgãos regulatórios, comunidade local, fornecedores e construtoras parceiras. Ação. Para engajar efetivamente essas partes, são realizadas reuniões de alinhamento, pesquisa de satisfação e workshop de apresentação de empreendimento, garantindo expectativas e necessidades sejam registradas e atendidas. Time, equipe. Exemplo de aplicação.
No projeto Implementação do CRM Imobiliário, a equipe inclui analista de sistema, especialista em CRM, está colocando aqui as pessoas, né? Ação. O gerente de projeto investe na formação e desenvolvimento da equipe, promovendo treinamentos para que todos dominem a nova ferramenta. Também define papéis e responsabilidades. Enfim, eu vou passar aqui planning, project work, delivery, entrega, medida, incerteza. Como essas funções se integram na entrega de valor. Cada uma das 8 funções ou domínios contribui para que a imobiliária ABC execute seus projetos de modo coordenado, transparente e voltado aos benefícios pretendidos. Então, ele criou aqui, na verdade, 8 funções que talvez não sejam aquelas funções que tem explicitamente no guia. Eu vou pedir para ele corrigir, tá? Vou pedir aqui. Vou tentar fazer uma coisa... Eu vou catar um milhozinho aqui, mas é o jeito mais rápido que eu vou ter que fazer. As 8 funções de projetos definidas no guia são: fazendo um catamilhozinho aqui, mas para não perder, eu perco um tempinho, mas acho que é o jeito mais fácil aqui. Porque, de fato, veja que às vezes ele se perde, né? Porque na pergunta que eu fiz, além do conteúdo, tem a forma da pergunta, eu posso ter perguntado errado, tem a tradução do português para o inglês. Então, tem a margem de erro aí para ele não fazer exatamente o que eu mandei, né? Então, quando eu faço isso aqui, eu estou forçando ele, vai ficar um pouco mais fácil ele dar a resposta que eu preciso, né? As funções que eu queria ver relacionadas ao exemplo são essas 8. Me parece que você criou outras. Estou destacando a diferenciação das 8 funções mencionadas, que são distintas das funções tradicionais do guia e que se alinham com as categorias da 7ª edição. Analisando, mapeando o guia, enfim, está fazendo aqui o trabalhinho dele, né? Pronto, parece que agora foi, né? Então, fornecer supervisão e coordenação. Exemplo na Imobiliária ABC. O comitê de portfólio, formado pelos diretores, faz a supervisão e a coordenação dos principais programas de desenvolvimento imobiliário. Como acontece? Eles se reúnem mensalmente para analisar relatório do status do projeto, revisar orçamento, verificar riscos e alinhar prioridades de estratégia. Garantem que as diferentes equipes estejam integradas trabalhando com objetivo e prazos compatíveis, minimizando conflitos sobre posições. Benefício: manter uma visão holística do portfólio, assegurando que todos os programas e projetos recebam a coordenação necessária a alcançar as metas definidas. Objetivos e feedbacks, facilitar e apoiar, enfim. Não faz sentido eu ler isso aqui, vocês vão pegar isso tudo, está aqui ainda. Fornecer recursos de direção, inclusive ele está ali já criando funções, né, dentro do projeto. O CFO, o diretor financeiro, o gerente de RH atuam disponibilizando os recursos adequados, orçamentários e de pessoal para projetos em andamento. Como acontece? O CFO avalia a viabilidade financeira de cada projeto, enfim. Então, a ideia, eu quis passar para vocês aí, dessa primeira parte, né, é essa, né? A gente viu o sistema de entrega de valor como um todo, a gente viu o fluxo de informação dentro do projeto
e as 8 funções associadas a projeto, as 8 funções principais, né? E aplicamos dentro de um exemplo aí de uma empresa do setor imobiliário, certo? Então, esse conteúdo todo vai estar no documento vivo, vou pegar, copiar e colar, do jeito que está aqui no ChatGPT, eu vou copiar e colar, e aí a gente, agora sim, eu vou passar agora para o conteúdo efetivo dessa aula, né? Tem pouquinho tempo, tem mais 20 minutos aí, eu vou correr um pouquinho, se faltar um pouquinho, eu gravo depois o pedacinho que falta para a gente não perder a passada, porque eu estou com as aulas todas contadas. Vamos voltar, agora sim, agora eu vou voltar para cá, né? Ó, voltar aqui para o nosso Trello, aula 8, Sistema de Entrega de Valor, parte 2, agora sim vou passar ela para cá, seguir aqui o nosso Kanban, né? Vim para cá, para o nosso guia, tá? Funções associadas a projeto, Sistema de Entrega de Valor, parte 2, o ambiente do projeto, tá? Então, essa parte assim, é muito, muito, muito importante, porque é uma coisa que as pessoas fazem muita confusão, e nesse caso específico, quando tem um projeto, eu tenho essas dúvidas, esses questionamentos dentro do projeto que eu trabalho, que é o seguinte: você definir quem é o ambiente interno e quem é um ambiente externo a um projeto. Tá? Evidentemente que isso é relativo. Quando eu peço lá em administração, por exemplo, ó, isso aqui são as matrizes de SWOT que o pessoal está montando na administração, né? Ó, o que é que a gente tem numa matriz de SWOT que nem essa aqui? Forças, fraquezas, ameaça, oportunidade. Só para vocês lembrarem, ambiente interno, força e fraqueza. Ambiente externo, ameaça e oportunidade. Então, quando você define um objetivo, se você está falando, se é um projeto, se é um planejamento pessoal, o ambiente interno é força e fraqueza sua relacionada ao objetivo seu. Tá? Ameaça e oportunidade são coisas externas a você. Por exemplo, dentro de um projeto pessoal, as pessoas da sua casa ou o que acontece na sua casa é o ambiente externo. Se o projeto que você tiver for um projeto para casa, o ambiente da casa é o ambiente interno. Na análise que você vai fazer. Essa parte precisa ficar muito claro, sobretudo quando você tem mais de um stakeholder dentro do projeto. É muito comum no setor imobiliário. Por exemplo, um grupo comprou uma área gigantesca e vai fazer ali um empreendimento imobiliário. E 4 construtoras vão trabalhar ali dentro. E cada empresa, veja, cada empresa tem os seus projetos específicos, tem o seu plano, tem as suas coisas de estratégia definidas. Quando a gente cria um empreendimento imobiliário que tem várias partes interessadas e a gente está falando de ambiente interno e externo, o ambiente interno é o ambiente que envolve todos os componentes que estão dentro de uma entrega de valor. Ou seja, todas as construtoras, todos os players que estão ali, todos os stakeholders daquele projeto, quando o ambiente interno ao sistema de entrega de valor. O que for fora disso é ambiente externo. Então, isso é uma coisa muito complexa, né? Muitas vezes, quando eu estou falando, por exemplo, no nosso caso, né? A gente constrói uma plataforma digital para a Petrobras. Muitas vezes a Petrobras faz, não, mas quem está desenvolvendo a plataforma somos nós, junto com vocês. Então, o ambiente interno da construção da plataforma é a Petrobras que está contratando a gente em vários projetos. Ela também contrata outros players para trabalhar dentro dessa plataforma,
O sistema de governança, na verdade, é determinado pela Petrobras. E aí ela pega vários players e dentro... E aí, qual é o ambiente interno e externo? Para nós, quando a gente está falando de LCCV, o ambiente interno é o nosso, a Petrobras está fora. Quando a gente fala de um projeto cooperativo com eles, um programa, o ambiente interno somos nós e a Petrobras. Ou nós e um determinado setor da Petrobras, que está desenvolvendo. Então, essa parte interna e externa é muito relativa e precisa estar bem clara na cabeça de quem está dentro do projeto e muitas vezes não está. Principalmente em quem está na operação. Tá? Então, projetos existem e operam dentro de ambientes internos e externos que têm diferentes graus de influência na entrega de valor. Ambientes externos e externos podem influenciar o planejamento e outras atividades do projeto. Essas influências podem ter um impacto favorável, desfavorável ou neutro nas características das partes interessadas. É interessante a gente falar, né, antes de entrar no detalhamento aqui desses itens, é interessante a gente mostrar a figura que tem lá. Em algum momento aqui na aula anterior eu passei por essa figura. Ambiente interno, basicamente ambiente interno e ambiente externo. Tá? Então, ele tem uma lista de fatores externos à organização, fatores internos. Observe que a vantagem do guia, uma das vantagens do guia, é que ele caracteriza cada coisa, tá? É muito diferente. Eu vou dar um exemplo para vocês aí em relação ao projeto que os projetos que eu estou participando. Na verdade, ninguém tem esse conhecimento aqui, tá? Ninguém tem. Nem na Petrobras, nem quem trabalha comigo, ninguém tem. Então, quando você não tem o conhecimento de alguma coisa, só resta um jeito, né? É aprender na prática. Aprender fazendo. E aprender fazendo, o que é que vai rolar? Erro atrás de erro. Né? E aí você vai corrigindo, aí é muito pior, né? Vamos dizer assim. Deixa eu ver aqui, não, estou no lugar errado. Eu estou querendo ir para cá. Fluxo de informação, acho que tem um 2.2 aqui. Tá? Aqui tem, ó. Tá vendo essa figura? Na verdade, essa figura que eu estou passando aqui, mas foi o que eu falei para vocês, tá? Então, o ambiente interno é um ambiente que envolve todo o sistema de entrega de valor. Dentro é interno, fora dele é externo. Tá? Aqui é uma figura só que reforça o que eu já havia falado, e aí eu vou voltar para lá, para o nosso mapa. Então, fatores internos à organização podem surgir da própria organização de um portfólio, de um programa, de um projeto ou de uma combinação desses. Eles incluem artefatos, práticas e conhecimentos internos. O conhecimento inclui lições aprendidas, bem como artefatos concluídos de projetos anteriores, mas não estão limitados a. Tá? Aí tem aqui ativos de processo. Tá? Observe que ele está dizendo o seguinte. Existem essas coisas que fazem parte do ambiente interno, mas não está limitado somente a isso. Tá? O que é que são os ativos de processo? Os ativos de processo podem incluir ferramentas, metodologias, abordagens, templates, frameworks, padrões, os recursos do PMO, do Project Manager Office, né, que é o escritório do projeto onde vai acontecer o sistema da entrega de valor. Tá? Eu vou pedir aqui para ele definir isso, tá? Porque não podem passar essa definição aqui de vocês. O que é o PMO? O PMO é uma sigla para Project Management Office, tá? Trata-se de uma estrutura ou área dentro de uma organização responsável por padronizar, coordenar e apoiar práticas de gerenciamento de projeto, programa ou portfólio. As principais atribuições de um PMO, de um office desse aí estão aqui as atribuições, enfim. Eu só vim aqui para a gente não passar aqui desse item. Ativo de processo, documentação de governança, ativos de dados, ativos de conhecimento, segurança e proteção, cultura, estrutura e governança organizacional, distribuição geográfica de instalações e recursos,
infraestrutura, software de tecnologia da informação, disponibilidade de recurso, capacidade dos funcionários. O que é externo? O que são os fatores externos? Observe que ele está dizendo, são fatores externos, mas não limitados a condições de mercado, influências e questões sociais e culturais, ambiente regulatório, bancos de dados comerciais, pesquisa acadêmica, padrões de indústria, considerações financeiras e ambiente físico. Tá? Qual é a grande vantagem, né? A grande vantagem do curso que vocês estão fazendo comigo aqui. Observe que é totalmente diferente você se jogar no projeto e ir descobrindo as coisas. Ah, não, aqui que é como eu funcionei boa parte da minha vida, né? Ainda funciona assim. Mas à medida que você vê, rapaz, eu estou aqui fazendo coisas meio que na intuição, é um projeto, monto um projeto, mas quando eu descobri o guia, né, a bagunça no projeto estava tão grande que eu disse, cara, eu preciso de uma ordem mínima. Então, para colocar ordem nas coisas, você tem que estudar, olhar o que é que tem para depois ir aplicar. E aí é que está, por exemplo, a gente tem muita dúvida, né? Esse insight que eu estou tendo agora aqui nessa aula. Por exemplo, toda vez que a gente vai montar uma matriz de SWOT para uma empresa, qualquer planejamento estratégico, você deixa a coisa muito solta. Se algum de vocês for fazer consultoria em planejamento estratégico, tipo, já participei de várias, né? Vai chegar assim no ambiente da empresa, com um determinado setor, e vai dizer assim, pessoal, quais são as forças internas? Quais são as forças externas? O que é que define o ambiente interno? O que é que define o ambiente externo? Aí as pessoas começam a falar assim, meio que aleatoriamente, né? Qual é a vantagem do que a gente está vendo aqui? Ele já, para um projeto, para um sistema de entrega de valor daquele, a gente já diz, esses são os fatores externos. Preste atenção nisso para ver o que é uma ameaça, por exemplo, o que é uma oportunidade dentro do ambiente externo. Por exemplo, ambiente regulatório. Ambiente regulatório tem todo e qualquer projeto. Todo e qualquer projeto, que é um pouco maior, tem um ambiente regulatório que está ligado a quê? Ao país em que está sendo feito o projeto. Por exemplo, esses GIPs que tem a Petrobras, né, aqui no Brasil, né, consórcio de várias operadoras para explorar um campo. O ambiente regulatório, qual é o ambiente regulatório? É o do Brasil. Se for uma exploração no Golfo do México, o ambiente regulatório é o do Golfo do México. Então, isso é um fator externo, mas que está sempre presente. Então, ambiente regulatório, banco de dados comerciais que forem ser usados dentro do projeto. Por quê? É comercial, é externo, é ambiente externo. Então, pesquisas acadêmicas, né? Pesquisa pode incluir estudo, indústria, publicação e resultado de benchmark. Tudo externo, tudo externo. Considerações financeiras, ambiente físico. Então, cada item desse, item externo. E na hora que a gente vai fazer a análise do ambiente interno, aí também no guia já tem o que é que deve ser percebido. Tá certo? O que é que deve ser percebido aqui? Ativos de processo, documentação de governança, ativos de dados, tudo interno. Então fica tudo muito mais fácil quando você vai gerenciar um projeto sabendo que existe um guia que já normatizou isso, que já botou as caixinhas para facilitar a nossa vida. Né? Então aqui, ambiente interno e ambiente externo. Vou fazer aqui, mas só tem 5 minutinhos para terminar a aula, vou ter que correr aqui um pouquinho, acho que esse último item vai ficar para a próxima. Eu vou fechar aqui com o seguinte exemplo. No guia PMBOK, temos uma seção que trata, vou botar aqui, do ambiente de projeto. Define ambiente interno e ambiente externo.
Qual é a pergunta? Para o exemplo da imobiliária ABC, usando os itens do guia PMBOK para ambiente interno e externo, de exemplos. A pergunta não está muito boa, não, mas deixa ele, que só falta 5 minutos aí na próxima aula. Eu recomeço desse ponto e a gente corrige. Então, ele está pegando. Observe que eu segui o guia hoje, peguei aquele exemplo que ele criou e eu fui explorando tudo em cima desse exemplo, para facilitar. Tá? O ambiente interno do projeto. Cultura organizacional e estrutura e governança. Então, de novo, não sei se ele está indo exatamente nos itens que eu pedi. Tá? Então, ele está. Sistema de informações internos. Está indo. Geografia e infraestrutura interna. Conhecimento histórico de projetos. Então, ele está dando exemplos aqui. Né? Há um comitê de governança e um PMO. Tá? Então, tem aqui o ambiente interno de projeto e o ambiente externo dados aqui como exemplo. Tá? Então, para fechar a aula, a importância da compreensão do ambiente. Por que é relevante? A imobiliária ABC, ao planejar e executar seus projetos, como Condomínio Vista da Praia, Residência Morada do Sol, Corporate Tower Skyline, ou implantação de inovações, precisa entender como fatores internos e fatores externos podem criar oportunidades e representar riscos. É exatamente aquela questão da análise SWOT que eu falei no início. Tá? Estratégias de mitigação. Ajustar orçamento e cronograma considerando variações do preço de insumos e possíveis atrasos regulatórios. Monitorar indicadores acadêmicos e tendências de mercado para alinhar lançamentos. Engajar stakeholders externos, comunidade e órgãos ambientais potenciais clientes internos, equipes multidisciplinares, PMO e executivos, para suporte e feedback constante. Dessa forma, ao analisar o ambiente externo e interno de maneira estruturada, os gestores do projeto da imobiliária ABC conseguem adaptar o planejamento, definir prioridades e criar estratégias para garantir que os empreendimentos sejam viáveis, rentáveis e compatíveis com as expectativas de mercado e com as condições organizacionais. Beleza? Então, quase deu aqui. Ficou faltando só as considerações de gestão de produto, certo? Mas não tem problema. Na próxima aula, inclusive os itens da próxima aula também já estão definidos, tá? Eu vou puxar esse considerações de gestão de produto, mas a próxima aula aqui, no dia 24, na próxima segunda-feira, a gente já entra nos princípios em gestão de projeto, que são aqueles 12 princípios. Então, na aula 9, eu vou falar de cada princípio, de cada um dos 6 princípios, e na aula 10 eu vou falar dos outros princípios. Certo? Então, estou seguindo exatamente o guia, é pegar as aulas, estudar, ler o guia, e quem quiser ir estudando para certificação, alguma coisa, já vai buscando informações sobre certificação, questões desses itens que a gente está passando, porque assim, essa certificação é como se fosse um concurso, o assunto é esse aí. Então, se vocês se estimularem e quiserem fazer em algum momento de certificação, né, o assunto está sendo dado. Beleza? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Tudo certo? Então, um abraço e até a próxima aula. Divirtam-se no Pinto da Madrugada. Eu vou estar lá.